Pastor Matias é o nosso pastor querido. Pastor Matias foi praticamente um dos fundadores do trabalho aqui, né? Era evangelista na época, mas foi fundamental para o início do trabalho aqui. E é alguém que Deus já usava lá atrás para abençoar esta igreja, para edificar esta igreja, para conduzir esta igreja. E hoje nós temos esse privilégio, gente. Eu não conheço nenhuma outra igreja que tenha ainda, né, no seu hall de membros o pastor que há 60 anos, né, pastor, atrás, mais ou menos. Mais ou menos uns 60 anos atrás, que a igreja vai fazer 42 esse ano, já tinha ela em 67, tá? Então nós temos esse privilégio de ter ainda com a gente esse pastor, e bonito, firme e forte. Pastor Matias faz academia, gente. Ele é lá do Fitbel, ele está no grupo Fitbel, tá? Glória a Deus. Pastor, vamos orar pela vida do pastor Matias. Pai bendito, nós somos tão gratos pela vida do pastor Matias. E a presença dele nesta igreja traz tanta alegria ao nosso coração. Nós nos sentimos tão honrados com ele, Pai. E vemos o teu Espírito Santo na vida dele, agindo na vida dele e através da vida dele. E Deus querido, como o Senhor tem usado, Pai, desde o início do seu ministério, que o Senhor faça nessa noite, usa a vida dele, coloque as palavras na boca dele. Ele depende do Senhor, o coração dele depende do Senhor, e que o Senhor mais uma vez faça através da vida dele, em nome de Jesus, amém. Vocês estão dispostos a ouvir mais uma vez um velho pastor? Espero que não vou demorar muito, irmão. Não dá. Eu quero saudar os irmãos na graça, na paz de Jesus, nosso divino mestre. Quero agradecer primeiramente ao nosso Pai Celeste por ainda Ele me dar esta oportunidade, e também o nosso pastor, que está aqui, forte, que podia estar pregando hoje, está cedendo a gente para pregar. Todos sabem, né? Nós começamos aqui em 1967, numa data vazia, e depois compramos uma lona. O dono da lona nos enganou, vendeu uma lona furada, velha, mas durou pouco tempo. Nós compramos esse terreno e conseguimos fazer uma pequena igreja. Queridos, eu já ouvi o pastor Wagner pregar 2 vezes sobre Elias. Depois veio o pastor Chaves Moreno, né? Também pregou sobre Elias. E eu me apaixonei e comecei também a escrever uma mensagem sobre Elias, mas não tinha terminado. Aí o pastor Wagner me convidou nessa sexta-feira. Falei, então eu vou terminar. Então, queridos,
Lá no Cafezal, eu estive 23 anos, também comecei lá. Não tínhamos lugar para reunir. Reuníamos no colégio. Preguei também uma mensagem sobre Elias. Mas como, meus irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso, divino, e que ele tem mensagem todos os dias para nós. Eu me lembro, pastor, de ser apaixonado por um assunto que foi mordomia. E naquele texto, Deus, o Espírito Santo, me concedeu uma bênção tão grande que eu comecei a escrever, não parei enquanto não terminei. E escrevi as lições do ano para a escola bíblica dominical, só em mordomia. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é nova. Ela tem mensagens maravilhosas todos os dias para nós. Eu amo a Bíblia. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho também sobre este profeta extraordinário que foi Elias. Mas interessante a gente, antes de falar sobre o profeta Elias, nós sabemos que ele não era diferente de nós. Tiago diz que ele tinha as mesmas paixões, as mesmas dificuldades que nós temos. Então nós também estamos, meus irmãos, sujeitos. Mas uma coisa nós aprendemos antes da mensagem, né, com Elias, se ele era assim um homem como nós, e realizou uma obra tão extraordinária, você também pode realizar. Amém? E hoje, então, eu escolhi, meus irmãos, uma pergunta. O tema é uma pergunta, e nós vamos devagar tentar responder esta pergunta. O que levou Elias pedir para morrer? Quais foram as razões que levou Elias pedir a morte? Vejamos o texto. 1 Reis 19, começando do primeiro verso. Os irmãos acharam? Amém. Nesta minha Bíblia diz: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal e de Acera. Então Jezabel mandou um mensageiro, um recado para Elias, dizendo: assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a vida como um deles, isto é, como ele matou os profetas, vou matá-lo. E que vendo Elias, levantou-se para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço.
Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir novamente. E o anjo do Senhor tocou segunda vez. E tocou e disse: levanta-te, come, porque será muito longo a tua viagem, o teu caminho. Queridos, então eu quero trazer essa palavra. O que levou Elias, depois de uma grande vitória, pedir a morte. Todos nós sabemos perfeitamente que vitória nos leva ao quê? A alegria. Eu fico feliz quando eu vejo um jovem ler no jornal se o nome dele está na lista dos aprovados para o vestibular. E quando ele vê que o nome dele está, olha que alegria. Né, Paulinho? Sua filha vai ser a nossa futura dentista. Amém. Queridos, também quando alguém faz um concurso e depois vê o seu nome aprovado numa firma, o que acontece? Muita alegria. Eu não gosto, meus irmãos, de misturar nunca esporte com a pregação do Evangelho. Mas eu quero dizer para vocês que qualquer brasileiro fica feliz em ver o Brasil ser campeão em algumas áreas, seja qualquer for o esporte. Nossos jovens ainda, tem muitos deles que não tiveram o privilégio de ver o Brasil campeão do mundo. Por isso que eu, graças a Deus, a minha idade, eu já vi 5 vezes. E a primeira vez foi parece mais maravilhosa. A gente não tinha televisão, não tinha luz elétrica, tinha o rádio. Era uma coisa importante o rádio. Eu me lembro que os vizinhos vinham na nossa casa, meu pai comprou um rádio para assistir algumas coisas. E aquele dia, na Suécia, nossa casa encheu de pessoas para ver, escutar o grande locutor que não tem mais igual, Geraldo José de Almeida. A minha memória é boa, né, Paulo? A pilha do nosso rádio pesava 12 quilos. E durava 6 meses. E naquele dia ela estava completando 6 meses. Meu pai, velho pai,
que eu tenho orgulho daquele homem. Nunca foi problema, sempre foi solução. E eu disse para minha filha ontem, diante de um problema que eles estão enfrentando, eu disse: o pai não é problema, o pai é solução, aleluia. E dei a solução, eles pularam de alegria. E meu pai, então, não era problema, era solução. Pega a pilha, tira de dentro de casa, leva para fora, põe no sol. E ela aqueceu, e nós vibramos com 5-2 para o Brasil. Queridos, agora nós perguntamos por que Elias, diante de uma grande vitória, ele viu ali no Monte Carmelo o fogo descer e consumir os holocaustos. Ele viu também a nação que estava mergulhada na idolatria, de joelho clamar com grande voz: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Dentro da lei de Deus, todos aqueles profetas falsos deveriam morrer. E os profetas falsos de Acabe, todos foram mortos. Não era para Elias sair pulando. Ah, queridos, eu não tenho muita informação sobre a família de Elias. Provavelmente seu pai foi profeta. Porque nenhum pai ia dar um nome a um filho de Elias, que o significado era: Jeová é Deus. Então, provavelmente seu pai era profeta. Veja quando a expressão dele: não sou melhor que os meus pais. Isto revela que o seu pai deve ter sido morto por Jezabel, aquela mulher maligna que matava os profetas de Deus. A Bíblia só diz, meus irmãos, uma coisa: que Elias era um tisbita. Se alguém perguntar para esse rapaz: você nasceu em Londrina? O que você é? Sou londrinense. O que resolve isso? Sou londrinense. Querido, alguns historiadores dizem que esta palavra tem um significado de estrangeiro. Então, o verso 1 desse capítulo que nós lemos deve ser lido mais ou menos assim: Elias, o estrangeiro, dentre o povo de Gileade. Já o historiador Joséfo supõe que Tisbita era uma cidade situada em algum lugar na terra de Gileade, mais ou menos 35 quilômetros da Galileia. Então, isso é mais ou menos que nós temos informação de Elias. Mas eu não quero, meus irmãos, detalhar mais sobre a vida de Elias. O meu assunto hoje é tentar descobrir por que Elias pediu a morte. Queridos,
Marque aí, você que gosta de... Pastor Matias gosta muito dos pontos, né? Primeiro ponto. E eu vejo, meus irmãos, em primeiro lugar, o que levou Elias a pedir a sua morte foi a sua frustração. Querido, o que significa esta palavra? Eu procurei a definição desta palavra. E eu achei o mais importante, que frustração é um sentimento de impotência quando algo que uma pessoa espera e não acontece. Você está esperando uma coisa extraordinária e não acontece. Diz um ditado que a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? Ditado diz que então é o povo que decide. E, meus irmãos, isso está até na Constituição. Não é o Supremo Tribunal que está fazendo coisas completamente fora dos princípios sagrados da palavra de Deus, que manda no país. Nem tampouco os senadores e os deputados. A força da nossa nação é o povo. E você, meu irmão querido, neste momento que nós estamos vivendo, você tem a maior arma na sua mão para lutar, que é o seu voto. Ah, Jesus. Mas acontece, queridos, que aquele povo que disse que só o Senhor é Deus, Elias esperava a continuação. Quem sabe tirar Acabe do trono? Quem sabe tirar Jezabel, aquela megera que estava sendo uma maldição para os filhos de Israel? Esperava que aquele templo que Acabe construiu para Baal, aquele altar que Acabe construiu para Baal, maldito altar que crucificava, isto é, matava as crianças oferecidas a Baal. Então Elias esperava que uma reação do povo para dar continuidade, para retornar o verdadeiro culto em Israel. Mas o texto diz, queridos, e vocês podem ler, depois disto, cada um foi para a sua casa. Elias ficou sozinho. Cada um foi para o seu conforto. Nada de reação. Foi aí que Elias entrou numa depressão. Esperava uma coisa e não aconteceu. Querido, frustração. Você pode muitas vezes
passar por isto. Talvez, muitos tenha acontecido ficar frustrado por causa do seu casamento que não deu certo. Queridos, eu tenho um segredinho para você, jovem, que está querendo casar. Pensa bem nisso. Uma história verdadeira de um moço que já estava chegando aos 40, mas encontrou uma noiva, uma moça, e resolveu casar. E procurou o pastor. Pastor, eu quero marcar o dia para o senhor fazer o meu casamento. Aí o pastor olhou para ele e disse: até que enfim. Por que você vai casar? Ah, pastor, estou cansado dessa vida de solteiro. Eu quero ser feliz. Aí o pastor olhou para ele e disse: se isto é verdade, você quer ser feliz, eu vou te dar um conselho: não case. Aí o moço ficou preocupado: como é que pode, pastor, o senhor que fala que o casamento é bênção? Aí o pastor disse para ele: se você mudar o seu pensamento, aí eu vou aprovar o seu casamento. Mas como, pastor? O dia que você pensar, eu vou me casar para fazer a minha esposa feliz. Queridos jovens, e até vocês casados, este é o segredo. Tanto a moça como o rapaz. Vou casar para fazê-lo feliz. E eu perguntaria um pouco aos casados já: o que vocês têm feito para que sua esposa seja feliz? Eu já contei para os irmãos, no dia do aniversário da minha saudosa esposa, eu dei um relógio para ela. Até bonito. Mas ela olhou. É bonito, só que parece com esse velho que eu tenho. Gente, que é isso? Fiquei decepcionado. Isso foi em dezembro, que o aniversário dela era 15 de dezembro. Quando chegou nos dias dos namorados, 11 de junho, parece. Eu fui na relojoaria, comprei outro relógio. Mas tirei o meu dinheiro da poupança. E comprei um relógio, tanto a pulseira como o relógio, tudo banhado a ouro. A caixa do relógio já era um presente. Ela quase caiu de costa. Queridos, o que você tem feito para que a sua esposa ou seu marido seja feliz? Tem muita gente que pensa assim: o casamento, ele é um jardim de rosa. O pastor que fez o meu casamento disse para mim, mas a Neuza, naquela noite, lá no sítio, na roça, não era na igreja, numa barraca, muito lindo. E ele disse: vocês pensam que o casamento é um jardim de rosa? Na verdade, é.
Só que vocês têm que saber que a pessoa que cuida do jardim de rosa, a hora que vai fazer a colheita, colher as rosas para pôr nos vasos para vender, ele tem que tomar cuidado com os espinhos. Então, o casamento, meus irmãos, tem espinho. E você precisa. A frustração, meus irmãos, não deve nos levar a fazer coisas erradas. É que o povo está fazendo. Mas deve buscar a sabedoria de Deus. Então, queridos, marque isso. Elias ficou frustrado. A frustração, eu já passei, querido, por muitas frustrações. Os irmãos não fiquem pensando mal. Uma delas foi nesta igreja. Mas, pastor, como? Vocês conhecem a história da igreja que foi num vídeo? Está lá. Uma história linda. Queridos, eu comecei em 67. Quando foi em 1973, nós já tínhamos 67 membros. Nós já tínhamos uma boa entrada de dízimos e oferta. E eu estava num entusiasmo que, vou dizer para os irmãos, novo. Bonito, né? Até hoje, amém. Arruma uma coroa aí para mim. Então eu levei, meus irmãos, à igreja, a matriz, a da qual nós éramos membro, um pedido. Nós queremos que a igreja libere para nós os dízimos e as ofertas, porque nós temos duas coisas para realizar: organizar a nossa congregação e igreja, e também começar um novo templo, porque nós temos boas entradas e não temos despesa. A única despesa que a gente tinha era água e luz, porque evangelista daquele tempo não ganhava nada da igreja. E a gente vivia do nosso trabalho. Mas a igreja disse: olha, não podemos. Nós estamos construindo aqui. Só depois de terminar aqui é que nós vamos ajudar os irmãos lá. Irmãos, eu fiquei frustrado. E quando a gente fica frustrado, meus irmãos, não tendo sabedoria, a gente comete erros. E eu não pensei duas vezes, pastor, estou saindo, não vou mais cuidar desta congregação. Querido, pastor não é aquele que se oferece para ser pastor, é aquele que foge. Eu não quero ser, mas o Senhor Deus já diz: é você, Wagner. E quando ele coloca o dedo e aponta, não adianta eu dizer: eu não vou mais. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, eu recebi uma carta de convite para cuidar de uma igreja que estava fechando, que era o aeroporto. Irmãos, eu não conhecia ninguém lá, eles não me conheciam, mas choramos muito. Muitas pessoas falam assim: eu chorei, mas não chorou, não, é mentira. Mas nós derramamos lágrimas, porque nós tínhamos aqui
Cada culto, 90 pessoas. E chegar lá, ter 10 pessoas no culto. A igreja não tinha água encanada. A igreja, o banco era sem encosto. Sabe aquele banquinho sem encosto? A pessoa caía para trás. Sabe aquele banheirinho de sítio? Ei, Ciro, conhece? E entrava uma enxurrada que vinha da Avenida São João. Eu falei, daqui um pouco esse banheirinho cai com uma pessoa aí dentro e o negócio vai ficar feio. Queridos, eu disse, vou ficar aqui um ano para ajudar os irmãos. Depois, os irmãos vão convidar também outro obreiro. E este um ano tornou-se 14 anos, meus irmãos, para a honra e a glória de Deus. Eu sei que eu tomei, no momento, uma posição que não deveria, porque a congregação passou a sofrer, demorou, pastor, mais 10 anos para ela se organizar em igreja. Guarde, meus irmãos, em segundo lugar aí. O primeiro foi frustração. O segundo, meus irmãos, foi medo. Elias, quando soube que Jezabel prometeu matá-lo, ele levantou com muito medo e fugiu para Berseba, em Judá. E ali deixou o seu moço e caminhou um dia, e sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Mas, queridos, Deus não abandonou Elias. Deus não vai te abandonar, seja qualquer circunstância que você está enfrentando ou vai enfrentar. Amém? Então, Deus não abandonou de forma nenhuma Elias. Ali ele pediu a morte, mas Deus estava com ele. Enviou um anjo 2 vezes, trazendo pão e uma botija de água. Interessante que depois que ele comeu e bebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Querido, que comida é essa, hein? Vamos falar para Deus, dá-me dessa comida? Dá-me desta comida. E você está com ela aí, que é a palavra de Deus, queridos. 40 dias e 40 noites, e chegou em Horebe, mas ainda com medo, entrou em uma caverna. Meus irmãos, quantas pessoas com medo, muitas vezes de ser descoberto o seu pecado, tenta também fugir. A fuga, meus irmãos, não resolve o problema. O problema é confessar naquilo que nós temos errado. Então, queridos, medo é uma coisa que também acontece conosco. Tem gente que tem medo até de barata, né? Os irmãos lembram quando Jesus andou pelas águas? O que os discípulos falaram quando viram aquilo? Um fantasma. Morreram de medo. Na língua nossa paulistana, não é fantasma,
é assombração. Meu avô, mentiroso, reunia nós, os netos, e contava as suas mentiras sobre assombração e mula sem cabeça. E a gente não dormia de noite dos casos mentirosos que ele contava. Meu pai, um convertido novo, dizia para nós: não acredite no seu avô. Então, meus irmãos, a gente tem, sim, muitas vezes, medo de alguma coisa ser revelado. Então, é melhor revelar a Deus. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado, 29 de Provérbios 13, me parece, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa alcançará misericórdia. Então, queridos, se você tem medo de alguma coisa, lembre-se, o medo pode também te fazer um grande mal, tanto na sua vida física, como na sua vida espiritual. Em terceiro lugar, querido, vamos terminando. Não, mas ainda tenho a quarta, filha. Mas vou rapidinho, querido. Em terceiro lugar aparece uma outra coisa: solidão. A esperança de Elias parece que acabou. Queridos, a nossa vida também é uma grande luta. O que não pode é a gente deixar a solidão tomar conta da nossa vida. Nesses meus 85 anos, que agora eu vou fazer quinta-feira, nos meus 45 anos de ministério, sem contar os dias que eu fiquei aqui, pastor, ajudando em alguma coisa, e eu estava confessando para o Oséias que foi maravilhoso. Nós fizemos alguns cultos aqui, pastor. Fiz um culto trazendo os idosos que me ajudaram, que estão vivos ainda. Essa semana eu visitei uma irmã, Leontina. Eu preciso, telefonei para o irmão, falei, eu preciso visitar a irmã Leontina. Sabe quantos anos ela tem? 97 anos. Lúcida. Batemos um papo maravilhoso. Sabe quantos filhos ela teve? Só 15. 14 estão vivos. A família dela enche uma igreja. Mas foi maravilhoso, querida. Foi maravilhoso a gente. Então, eu tive aqui também os 45 anos, fora esses dias que eu estive aqui com os irmãos, e foi maravilhoso, né, Oséias? Mas o Oséia e a Karine fomos lá e compramos essas cadeiras. Ô, irmão, mas não, nós temos condições de pagar sim. Nós compramos uma prestação. E cada um paga a sua cadeira. E foi maravilhoso. Eu tenho a minha lá, perto do Ciro, aquela lá é minha, viu, irmão? Por favor, eu paguei. E tem uma sobrando aí, que eu paguei a da Neuza também. A academia está me fazendo um bom serviço. Eu estou precisando doar algumas roupas, que ficou um balaio. Queridos, então, eu já passei também, como diz esses 81 anos e os 45 anos de ministério, eu também já passei por solidão.
calúnia, meus irmãos, que eu chorava a noite inteira e perguntava para Deus: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Queridos, todas estas coisas que acontecem conosco é pedagógico, é para nos ensinar, é para nos fortalecer, é para que sejamos abençoados por Deus. Então, queridos, vou para o último, amém. Vou para o último. Vocês são demais, viu? Gostar de velho não é fácil, não. E eu termino, então, meus irmãos, a quarta coisa na vida de Elias: desânimo. Quando a solidão chegou, aí chegou também o desânimo. Não dava para continuar. Quanta gente, meus irmãos, por causa do desânimo, comete suicídio. Não sei se os irmãos viram essa semana, um sacerdote cometeu suicídio, achando que a vida não vale a pena. Por incrível que pareça, meus irmãos, isso tem acontecido. Vai aqui para o pastor Wagner, pastor Erle, Jovedir, todos nós estamos sujeitos a passar por desânimo, momentos difíceis da nossa vida. E alguns pastores, meus irmãos, já tem acontecido de cometer suicídio. E nós ficamos perguntando: será que ele foi para o céu ou para o inferno? Isso não é coisa de discutir, irmão. O que é preciso a gente discutir é por que eles fizeram isto. Quantos jovens, meus irmãos, eu visitei um pai essa semana. O filho, meus irmãos, que já foi menino, tocou no louvor, mas foi seduzido pelos vícios. Queridos, até mesmo o cigarro é tão difícil da pessoa deixar. Eu ia batizar uma irmã no cafezal, mas depois de concluir os ensinamentos do batismo, ela disse: pastor, eu não consigo largar de fumar, pastor. Vocês vão achar que eu sou louco. Mas eu disse para ela: a irmã é convertida, recebeu Jesus. Eu vou te batizar a si mesmo. Queridos, ela desceu as águas do batismo. Nunca mais pôs um cigarro na boca. Tinha um bar, vendeu o bar. Tornou-se uma serva do Senhor. Um dia a sua vizinha tinha uma filha. Vocês já viram aquela criança que chora muito e perde o fôlego? E a vizinha gritou com ela: fulana, ela já é falecida, faleceu muito nova. Chama o teu pastor urgente, minha filha não volta. Ela disse: não, o pastor mora a 15 quilômetros daqui. Se não for chamar o pastor, sua filha vai morrer. Não dá tempo. Mas o pastor, eu aprendi com ele que nós todos somos sacerdotes de Deus. Me dá aqui a tua filha. E pegou nos braços e orou.
E a menina voltou na mesma hora. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Eu quero, queridos, que realmente Deus possa abençoar a sua vida, como abençoou a vida de Elias. Disse: você tem um trabalho aí a fazer. Vai ungir o rei da Síria e vai também ungir o teu sucessor. Queridos, vocês concordam comigo? Vamos ouvir um hino. Uma promessa para você. A gente canta, mas eu quero que você olhe a letra e a música deste hino, para você perceber que nós temos um Deus que nos chamou e nos segura nas suas mãos. Vamos lá, Marcos. Vamos ver se funciona, se é o hino que eu pedi. Pode não ser, né? É uma pena. Ricas promessas de Deus para você, meu irmão querido. Vai nos deixar.
Pastor Wagner, vem aqui. Agradecer este Deus maravilhoso. Éramos indignos, mas Ele nos escolheu. E a promessa dele é: ninguém. Eu tenho uma mensagem, meus irmãos, que diz firmeza na nossa salvação. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Não temas diante do medo, diante de qualquer outra coisa. O Senhor que esteve com Elias está conosco também. Amém, queridos? Feche os teus olhos. E é muito provável que enquanto o pastor ministrava e o Espírito Santo com certeza ia agindo, você conseguiu identificar, de repente, algumas dessas questões que afligiu Elias. Frustração, medo, solidão, desânimo. E talvez essas coisas te perturbem. E o Senhor vem trazer esta palavra hoje para mostrar que da mesma forma que Ele cuidou de Elias, da mesma forma como Ele abençoou Elias, e acreditou em Elias e falou: ainda não acabou, Elias. Eu ainda tenho algo para você. O Senhor hoje nos trouxe aqui para dizer: meu filho, minha filha, eu ainda tenho algo também com você, para realizar na tua vida e através da sua vida. E eu posso te ajudar na sua solidão, no seu desânimo, na sua frustração, no seu medo. Eu posso. E como o hino que nós ouvimos e cantamos, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor é com o teu coração. Então hoje coloca tudo diante dele, coloca o teu coração, coloque o teu desânimo diante do Senhor, diga para ele: Senhor, eu estou desanimado, Senhor, eu não estou encontrando forças, Senhor, eu estou com medo, eu estou paralisado, Senhor, eu me frustrei e quero largar com tudo. Coloca diante do Senhor e deixa a glória dele, deixa a presença dele, deixa o cuidado dele, deixa o poder dele te visitar nessa noite e abençoar a tua vida e te erguer e te levantar aqui hoje e fazer você começar uma semana completamente nova, abençoada. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor. E talvez muitos aqui, Senhor, estejam experimentando alguns desses sentimentos. Talvez de uma forma mais intensa ou menos intensa. Mas são coisas, ó Deus, que se passam pelo nosso coração. Mas nessa noite, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, entendendo que o Senhor tem cura para a nossa frustração, que o Senhor tem cura para o nosso medo, para o nosso desânimo. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração, abençoa cada coração. No nome de Jesus, Pai, faz algo especial em cada vida. E levanta, Senhor, abençoa, renova as forças, ó Pai. E que a Tua palavra que nós ouvimos hoje, ela cresça dentro de nós. Ela nos levante, Senhor, e nos leve a cumprir o chamado do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, pastor Matias, e que o Senhor continue revestindo ele de força, de graça, de unção, pois o Senhor o usa de uma forma especial, Pai. E nós Te louvamos pela vida dele e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar um pouquinho? Eu queria... Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor.
Aleluia. Eu quero chamar aqui o Gilmar. Vem cá, camarada. Esses dias atrás, que a V pegou Covid e a gente teve que ficar isolado, eu pensei, é o pastor Matias. Faz tempo que eu quero ouvir o pastor Matias. Eu falei, eu vou ligar para o pastor Matias e vou convidar ele. Aí eu liguei para o pastor Matias. Ele nem sabe disso. Eu liguei para o pastor Matias. E aí, pastor, como é que tá? Ele falou, tudo bem, pastor, não sei o que e tal. Pastor, mas como tem gente pegando Covid, né? Eu falei, pastor, tem, né? Tem um punhado aí. Eu falei, nem vou chamar ele não, né? Eu falei, então, eu liguei para saber como é que o pastor estava e tal. Eu falei, Deus abençoe, pastor. Aí chamei o pastor Maurício. Mas Deus queria que fosse hoje mesmo, viu, pastor? Deus queria que fosse hoje. Aleluia. Queridos, eu queria chamar o Gilmar aqui, ele vai compartilhar um testemunho com a gente. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Que bom, né? Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião com o nosso grupo de intercessão e foi muito bom. A maioria da igreja sabe que eu e a Irene, nós passamos aí, né, 1 mês, 2 meses, né, meio complicados, né, devido a essa pandemia, devido à Covid, mas nós estamos voltando. Devagarzinho nós vamos começar, né, a trabalhar novamente. E hoje nós estivemos, né, na reunião da intercessão. E eu trouxe uma palavra bem rápida, porque muitas das vezes a gente acha que tem que ficar horas e horas orando para que Deus possa responder uma oração. Pode ser que Ele responda, sim, horas e horas de oração sua, mas Ele também responde segundo o seu coração. Nós estivemos lá na chácara semana passada, chamamos as crianças para dormir na barraca, e quando foi de madrugada, o Daniel começou a tossir, não parava de tossir. Aí eu passei a mão por cima da Irene assim, botei a mão na cabeça dele e falei, Senhor, tira essa tosse, deixa ele dormir. E eu tirei a mão e ele parou de tossir. Outro dia, né, a Irene não conseguia dormir, aí ela falou, amor, ore por mim porque eu não consigo dormir. Eu botei a mão na cabeça dela e antes de eu acabar a oração, ela já estava roncando. Então, gente, às vezes a gente acha que a gente precisa ficar muito tempo orando para Deus responder. Não, é o seu coração. E o grupo de intercessão é assim, né? Tem um grupo de intercessão na igreja que tem trabalhado, tem orado pela sua vida, tem realmente se colocado à disposição. Mas o que eu quero contar é o seguinte, é uma bênção, assim, uma bênção e uma resposta de Deus. Essa resposta de Deus foi para que eu não parasse de orar. Eu fui visitar uma cliente e, chegando na casa dessa cliente, ela tinha uma irmã que tinha passado um AVC e ela estava sentada no sofá e eu não sei se eu vou conseguir fazer a cara dela, né? Mas ela estava muito séria, ficava assim, o tempo todo de cara fechada. E eu passei, dei uma olhadinha, eu falei, essa mulher precisa de oração. Aí passei, atendi a irmã dela, e na conversa eu percebi que a mulher, essa cliente também, ela ia numa igreja evangélica. Então eu entrei no assunto, né? Falei, escuta, o seu pastor já veio aqui orar por ela, ou alguém já veio orar por ela? Aí ela falou, Gilmar, já veio sim, mas não adiantou muito não. Já tem 4 meses que ela sai do quarto, senta no sofá, e volta para o quarto, e senta no sofá, de manhã cedo, né? Vai dormir no quarto, de manhã cedo vem para o sofá. Falei, escuta, mas e você tem orado por ela? E ela falou, você faz oração? Falei, claro que eu faço oração. Você ora por ela? Falei, claro que eu oro por ela. E aí, né, nós fomos para a sala, e ela chamou a família dela e disse, o Gilmar vai fazer uma oração pela minha irmã.
E aí, quando eu peguei a palavra, que eu comecei a preparar o coração das pessoas para receber a oração, chegou mais uma família. E aí eu tive que parar, ela pegou a palavra de novo, falou que eu ia fazer a oração pela irmã dela. Então, aí o pessoal já pediu, então ora pelo meu esposo, ora pela minha filha que está no hospital, vai. Eu falei, tá bom, vamos orar por todo mundo. E demos uma palavra de ânimo, e pegamos e oramos pelaquela mulher. Isso era umas 10 horas da manhã. E aí, né, eu fui embora para a empresa, e falei com ela que logo depois do almoço eu voltaria, para acabar de atendê-la. Fui para a empresa, e quando eu voltei depois do almoço, eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos, aquela senhora, eles tinham pegado essa senhora e colocado ela numa cadeira, e eles estavam carregando ela para o quintal. E a mulher estava num sorriso tão lindo, gente, que vocês olhavam para ela assim. Eu olhei para aquela mulher, eu falei com o Espírito Santo, você é demais, camarada. Você é demais. Né? 4 meses, indo para o sofá e voltando para a cama. Ia para o sofá e voltava para a cama. Eu simplesmente deixei com que o Espírito Santo de Deus me usasse. Porque não somos nós que fazemos nada. É o Espírito Santo. Ele nos dá essa oportunidade. E aí, né, foi muito bom ver aquela mulher feliz, né, sorrindo de novo, conversando com seus familiares ali. Aí, logo depois eu atendi e fui embora. Aí, no outro dia, de manhã cedo, a Irene ligou para ela, manhã cedo não, às 6 horas da tarde, a Irene ligou para ela, falando assim, o Gilmar ficou de voltar aí, mas ele não vai conseguir voltar, ele vai só amanhã cedo, tá bom? Ela falou assim, Irene, o que o seu marido fez aqui, que no pensamento dela, somos nós que fazemos, né? No pensamento das pessoas, somos nós. Ela falou, o que o seu marido fez aqui hoje, não tem nem como a gente agradecer, né? Aí, no outro dia, de manhã cedo, eu fui lá, ela me agradeceu muito, 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 e eu expliquei para ela, não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo de Deus que faz, né? E, então, eu queria dizer o seguinte, o grupo de intercessão está aí na igreja, está clamando por você. Todas as vezes que o pastor fizer uma oração aqui e for orar por cura, por libertação, seja lá o que for, o pastor não está sozinho. O pastor está aqui, com um monte de intercessores aqui, orando por vocês e orando por ele também. Igual essa turma que está aqui, esse pilar de 4 pessoas que estão aqui. Eles estão orando para aquelas pessoas que sobem aqui, para pregar, para falar, para dar um testemunho. É esse grupo de intercessão. Então, precisou de uma oração aí, irmãos? Não precisa procurar só o pastor, não, né? Procura também esses irmãos aí, para que eles possam estar orando por vocês, porque a oração é uma chave muito maravilhosa que Deus deixou para cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Queridos, não precisa sair correndo, tá? A dona dessa fortuna aqui pode pegar comigo depois, tá? O problema é o seguinte, se chegar umas 3 donas, a que chegar primeiro vai levar, tá? Nós temos um cafezinho, um suco ali, tá bom? Então, você é convidado a bater um papinho com a gente, tomar um café maravilhoso que nós servimos aqui. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite e por tudo que o Senhor promoveu e está fazendo em nossas vidas. Pai, eu quero pedir que o teu grande amor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada vida, sobre cada pessoa e sobre cada casa. E Deus querido, de forma abundante, possamos viver esta semana diante do Senhor, experimentando, ó Deus, da tua graça, cuidado, provisão, em nome de Jesus. E sejamos instrumentos do Senhor também nesta semana para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.